Robert Nozick é outro pensador contemporâneo, assim como Rawls. Ele também faz parte do neocontratualismo, que seria um contratualismo novo, com a perspectiva da justiça social. Ou seja, esses pensadores eles vão voltar com o pensamento do contratualismo, como por exemplo o Rawls. Ele fez a pessoa colocar o véu da ignorância e voltar para questionar em qual tipo de sociedade ela entraria. Então eles voltam a esse estado de natureza, voltam com a ideia dos contratualistas, só com a perspectiva da justiça social, por exemplo. Em qual sociedade você entraria, porque isso vai definir o seu conceito de justiça, que você entraria em uma sociedade mais justa. Então esses neocontratualistas, eles vão trazer uma visão nova do contratualismo em relação a um conceito contemporâneo, que seria, no caso, justiça social. Nozick é mais um desses, que aborda sobre o neocontratualismo, também trazendo essa questão da justiça social e pensando no próprio estado de natureza. O primeiro aspecto que a gente tem é o direito dos indivíduos. Ele fala o seguinte: apenas pessoas individuais, pessoas diferentes, com suas vidas individuais próprias. Usar uma dessas pessoas em benefício das outras implica usá-las e beneficiar as demais, nada mais. Ou seja, quando uma pessoa, por exemplo, a figura do Estado, por exemplo, usa uma pessoa, sacrifica uma pessoa ou o direito desse único indivíduo para beneficiar os demais, isso é ruim, né? Isso está ferindo um direito desse indivíduo, porque são pessoas individuais, pessoas diferentes, suas vidas próprias. Você não pode sacrificar uma delas para o bem maior. Então, ele vai falar sobre essa questão de como garantir o direito dos indivíduos. Tem uma ideia parecida com John Locke, que fala que os indivíduos têm direitos inerentes à condição humana, como liberdade, só que nesse caso, o Nozick ele vai abranger mais. Ele vai falar como garantir o direito dos indivíduos de uma forma mais abrangente, mas segue também essa linha de raciocínio. Uma teoria interessante do Robert Nozick seria a máquina de experiências. Ele faz um experimento, um teste moral, para saber o que os indivíduos fariam nessa situação. Ele fala que se existisse a possibilidade de você se plugar em uma máquina capaz de gerar experiências mais prazerosas que a vida real, ou seja, a máquina de experiências, você não teria nada ruim, né? Você só teria coisas prazerosas pelo resto da sua vida. Você se plugaria nessa máquina? A ideia do Nozick é que a grande maioria das pessoas não se plugariam nela. A maioria das pessoas não aceitaria entrar na máquina de experiências. Esse teste moral que ele faz é para mostrar que a vida do indivíduo vale mais do que prazeres. Ele vê que os indivíduos, eles observam que existe algo maior na vida deles do que apenas prazeres. E tem ainda uma frase: nós não somos meros recipientes que devem ser preenchidos com coisas boas. Então ele fala, a maioria das pessoas não aceitaria entrar na máquina de experiências, porque os indivíduos, eles esperam algo maior para a vida deles, e não uma vida apenas prazerosa. É uma analogia interessante que ele faz com o filme Matrix, que mostra exatamente a possibilidade da pessoa entrar em um mundo cheio de prazeres, por exemplo, ou de continuar no mundo real, né? Que seria a pílula vermelha ou a pílula azul. E fala exatamente dessa máquina de experiências. Tem a mesma característica em si. Bom, Nozick mostra os princípios históricos dele, que são princípios importantíssimos para a teoria dele. O primeiro princípio que ele fala é o da justa aquisição de propriedade, depois sobre a justa transferência de propriedade, depois a justa reparação de relações de propriedade. Esses três princípios, eles acontecem antes da formação do Estado, e na verdade Nozick nem concorda com a criação do Estado. Na verdade, ele vai viabilizar a conversa sobre o anarquismo
porque ele vê a tendência de sermos anarquistas, ele nem concorda com a criação de um Estado por si só. Mas esses princípios, eles aconteceriam, por exemplo, no estado de natureza, antes do Estado. O primeiro, da justa aquisição de propriedade, ele parece um pouco com o conceito de Locke sobre propriedade, que também tem no estado de natureza. Esse conceito seria o mesmo conceito de Locke, que quem chegou primeiro naquele local, que com o próprio suor fez plantações, construiu a própria casa, ele reivindicou aquele lugar primeiro. Ele tem aquela propriedade e os outros têm que reconhecê-la. Então, o titular inicial de um direito de propriedade é o primeiro a ter reivindicado a propriedade, ocupando aquele lugar e fazendo uso dele com o próprio suor e outros. O segundo princípio, que é a justa transferência de propriedade, ele fala que pode existir a transferência de propriedade de forma justa. Por exemplo, uma pessoa plantou uma safra inteira de trigo e vai trocar essa propriedade, esse trigo, com outra pessoa por outra propriedade dela, que pode ser até monetária. Então, é uma transferência justa, pode ser por venda, pode ser por doação, não importa. Se for uma transferência justa de propriedade, o mercado ele se autorregula, ele é dinâmico. E isso também é muito próximo das ideias de Adam Smith, que fala que o mercado é autorregulável. E essa transferência de propriedade vai gerar um mercado livre entre as pessoas, porque vai sempre ter essa dinâmica. O terceiro princípio ele é extremamente importante, ele fala sobre a justa reparação de violações de propriedade. Ou seja, é óbvio que em algum momento alguém vai querer violar algum direito de propriedade, vai querer invadir a propriedade de alguém, ou vai infringir alguma coisa. O que deve fazer nessa questão? O que seria a justa reparação? A grande maioria dos indivíduos, eles vão se juntar para impedir que aquela violação aconteça. Ou para retirar, né, a pessoa se estiver invadindo, enfim, para reparar aquela violação. Não importa, os indivíduos vão se juntar para ir contra essa pessoa, para reparar, e também essa pessoa vai ser julgada depois. Mas quem vai fazer isso são os próprios indivíduos, e não o Estado. A gente vê que Locke, nessa parte, Locke já fala que para preservar esse estado de natureza, para preservar a propriedade, a gente tem que ter um Estado. Só que nesse caso, não. As próprias pessoas no estado de natureza, elas vão se juntar para ir contra a pessoa que violou e reparar os danos da propriedade. E essa pessoa vai ser julgada, obviamente. Algo importante, que ainda tem um pouco a ver com a máquina de experiências, como ele fala que, por exemplo, a maioria das pessoas não escolheriam entrar na máquina de experiências porque as pessoas não são movidas apenas por paixões, isso contraria Hobbes. Hobbes falava que o ser humano é totalmente movido por paixões, paixão negativa e positiva, por desejos. E Nozick fala que não é assim. Tanto que, na possibilidade de uma máquina de experiências, a grande maioria das pessoas, por pensar que existe algo maior na vida delas, não escolheriam entrar na máquina de experiências, né? Porque não prefeririam ter uma vida apenas de prazeres. E, bom, se fosse Thomas Hobbes pensando se a maioria das pessoas gostariam ou não de entrar na máquina de experiências, com certeza ele diria que sim, né? Porque para ele o humano é movido por desejos e paixões. Então, certamente, seria essa escolha. Então, tem esse fato de que existe uma contrariação de Hobbes e Nozick, né? Ainda sobre a justa reparação, como as pessoas têm uma autopropriedade, elas têm a propriedade delas, qualquer pessoa que vá contra isso pode ser punida pelo outro grupo de pessoas. Indo um pouco mais além, a gente tem que a escravidão e as castas, elas são amplamente criticadas pelo Nozick por a seguinte questão. A pessoa ela não tem controle da sua propriedade, da sua força de trabalho. Por exemplo, o escravo. Ele não tem controle da força de trabalho dele, da propriedade dele. Então, essa situação é injusta.
e ela requer a justa reparação, porque os indivíduos, eles têm direito à propriedade deles, à força de trabalho deles, eles têm direito à propriedade deles. E na escravidão isso não acontece. E como a escravidão é considerada, então, injusta, ela tem que ter a justa reparação, porque está ferindo o direito de propriedade desses indivíduos. Uma das principais coisas que Nozick fala é que você não pode usar uma pessoa para atingir seus objetivos. Por quê? Porque as pessoas são individuais, as pessoas têm as suas propriedades individuais. Você não pode usar uma pessoa para atingir os seus objetivos. Então ele considerava a escravidão e a sociedade de castas ruins. A escravidão principalmente por isso, e a sociedade de castas também faz isso, porque congela, né, a sociedade e faz com que o indivíduo não possa ter uma mobilidade social. Então, tudo isso viola os direitos que os indivíduos têm sobre a própria vida deles. Ele também vai ser contra a justiça distributiva, ou seja, contra o planejador central de Keynes, por exemplo. Ele é contra uma figura do Estado que cobre impostos, que tire o dinheiro das pessoas e coloque na economia novamente. Essa ação de tirar o dinheiro das pessoas significa que você está tirando horas de trabalho dessas pessoas. E você está tirando essas horas de trabalho, você está tirando a propriedade delas, a força de trabalho delas. Então quer dizer que você está escravizando essas pessoas. Assim, ele é totalmente contra a justiça distributiva. E ele mesmo fala que qualquer força que interfere na transferência dos indivíduos é injusta, no caso da transferência de propriedade. Por isso ele fala que o mercado é autorregulável, tem que deixar as pessoas o mais soltas possível, porque a figura do Estado, ela vai de alguma forma causar injustiça. Por isso ele é tão adepto ao próprio anarquismo, né? Porque quanto menos o Estado, melhor. Quando ele fala de trabalho forçado e de tributação, ele quer falar a mesma coisa naquela questão de que o Estado tira as horas dos indivíduos e por isso acaba escravizando ele. Porque, querendo ou não, sobre trabalho forçado e tributação, uma opção de trabalho vai tirar certa porcentagem da produção sua. Duas opções de trabalho vai tirar tal porcentagem de produção tirada de você. Então, não importa, em um trabalho sempre vai ter uma porcentagem que é tirada de você e que vai ser mandada para o Estado, por exemplo. Então, você tem um trabalho e uma parte, 20% do que você tem, vai ser tirado de você para ir até o Estado. Então, ele fala que o imposto escraviza o indivíduo como contribuinte. Essa porcentagem que vai ser tirada de você é literalmente as horas que estão sendo tiradas que você vai ser escravizado. Então, ele fala, o imposto é ruim porque você está tirando horas de trabalho daquele indivíduo, que essas horas deveriam ser deles, e ela vai ser mandada para o Estado, e que isso é injusto. Por isso ele fala que a anarquia é a situação perfeita, porque não tem o Estado, e o que acontece é a transferência de propriedade entre as pessoas. Não vai ter o Estado cobrando uma porcentagem das suas horas de trabalho, te escravizando. Aí tem o conto do escravo, que é super interessante, é um conto que contém vários estágios de uma pessoa que no início era um escravo, e que depois você já não sabe se ainda é um escravo ou se é só ou se ele é livre, ou, enfim, você não sabe dizer. Porque o que foi mudando ao longo da história é porque ele foi cada vez tendo que contribuir de algum modo. Com alguma porcentagem das horas que ele trabalhou, ele sempre teve que contribuir para o dono dele, por exemplo. E com o passar do tempo, essa porcentagem mudou, mas ela continuou. Ou seja, isso faz questionar em que momento essa pessoa ainda é um escravo, ou se ela já é livre,
porque no estágio final o que acontece mesmo é que ela trabalha uma porcentagem do salário dela, do que ela recebe, fica com o dono, que ela tem que entregar. Aí você pensa, ela ainda é um escravo ou não? Então, essa coisa que o Nozick, ele quer fazer as pessoas pensarem, que o imposto, ele escraviza o indivíduo com o contribuinte. Porque o indivíduo tá perdendo, o Estado tá tirando horas de trabalho do indivíduo. Tá tirando a propriedade, a produção, a força de trabalho daquele indivíduo. Agora, sobre o Estado mínimo e anarquia liberal. Note que ele vai defender o Estado mínimo, porque ele não vai defender a anarquia. Voltando para a teoria dele, ele fala que no estado de natureza, os indivíduos estão, cada um tem sua propriedade, estão fazendo transferência, tem justa reparação. Só que em algum momento um grupo de indivíduos vai decidir se unir para fazer serviço de segurança. Então eles vão vender esse serviço de segurança para outras pessoas que estiverem interessadas nisso, né? Vai chegar um ponto em que eles vão territorializar esse serviço de segurança, vão oferecer serviço para determinado território. E, bom, as pessoas vão ter que pagar uma taxa para esse serviço de segurança. É uma taxa, é transferência. Esse seria o estado mínimo. Ele não escraviza o indivíduo, ele não tira horas de trabalho do indivíduo. Ele só oferece serviço de segurança. O estado mínimo faz só isso, oferece serviço de segurança. Nós que fala que a anarquia ela é uma utopia e que ela não pode acontecer, porque essas agências mais poderosas, essas empresas privadas de segurança, elas se tornariam estados, de alguma forma. E elas, como estados, seriam o estado mínimo, que oferece apenas segurança para os indivíduos. E elas cobram uma taxa para esse trabalho, mas não é escravização, não é imposto. Então, assim, ele vai defender a mínima intervenção do Estado, né? Porque a gente vai ter o Estado mínimo. Ele só oferece serviço de segurança. Ou seja, vai proteger os cidadãos contra o uso da força, fraude, roubo, com polícia, exército, tribunais, coisas do gênero. Apenas para a segurança dos indivíduos, para proteger os direitos dos cidadãos. A gente tem um pensador que é da anarquia liberal, que é super anarquista, que é o Rothbard. Ele fala que existe o princípio de não agressão, então ele nem prevê aquele terceiro princípio do Nozick. Ele fala que os indivíduos eles não vão agredir uns aos outros, e que ele fala que o estado mínimo, que é uma utopia, porque esse estado que só oferece segurança, ele vai crescer em algum momento. Ele vai acabar virando o estado que a gente conhece. Então, ele, como anarquista, ele defende que tudo deveria ser privado e que, pelo princípio da não agressão, os indivíduos eles não se agridem, a anarquia funcionaria. Então, a principal característica do pensamento de Nozick seria o estado mínimo, que ele fala: o estado legítimo deve proteger os direitos dos cidadãos contra o uso da força, fraude e roubo, com polícia, exércitos e tribunais. Qualquer estado que faça mais do que isso estaria violando os direitos das pessoas. Então, ele vai defender o estado mínimo.